O número de casos confirmados de coronavírus no mundo já ultrapassa 80 mil. Em Nova Friburgo, mesmo com a suspeita da doença, não é hora de se desesperar. Bárbara Figueiredo conversou com uma infectologista sobre o assunto. O coronavírus tem sido um assunto bastante comentado nos últimos tempos e agora quem está do meu lado é a infectologista doutora Adélia Engel e ela vai explicar um pouco mais sobre esse vírus pra gente. Doutora, no que consiste o coronavírus? O que é esse vírus? O coronavírus já é conhecido há muitos anos, mais um dos vírus respiratórios que existem na humanidade. Só que eles sofrem mutações e agora nós estamos lidando com um que é novo, que é esse Covid-19. Mas a família coronavírus já é bem antiga. Ela já foi responsável por dois momentos muito difíceis na humanidade, que foi a infecção relacionada aos camelos no Mediterrâneo, recentemente, né? E a anterior, que também causou muito pânico no mundo. E quais são os sintomas? Eles são parecidos com o de uma gripe? Sim, são exatamente, são sintomas respiratórios de qualquer vírus respiratório. Você começa com dor de garganta, coriza, tosse, dor de cabeça, o que a gente chama de um quadro gripal normal. E você tem mais ou menos a noção de quanto tempo demoram os exames a ficarem prontos a confirmar? Olha, os exames estão demorando 48 horas para ficarem prontos, tanto na rede privada quanto na rede pública. Mas na rede pública não é feito conforme a vontade da pessoa. É quando há indicação de coleta, né? No Brasil, até agora, a gente tem um caso de coronavírus confirmado, né? E o paciente tem que ficar de quarentena. Por que desse procedimento? Olha, ele é um vírus que se transmite no contato próximo, né? Seja você espirrando próximo de uma pessoa, ou você colocando a mão no rosto, nas secreções, e depois tocando numa superfície, a outra pessoa encosta na superfície e põe a mão no rosto. Então é um contato de uma virose, né? Gotícula, que a gente chama. Desculpe. E, portanto, se você tira essa pessoa da circulação, você diminui a chance de propagação. Então é interessante que quem esteja com sintomas gripais e que tenha possibilidade de estar com coronavírus, ou seja, chegou hoje da Itália, da Alemanha, do Japão, da China, da Coreia do Sul, de todos esses países que hoje a gente sabe que estão com uma quantidade grande de pacientes, que essa pessoa fique em casa. Se ela estiver grave, ela vai ficar no hospital com os recursos que o hospital disponibiliza. Mas se ela estiver bem, ela ficando em casa, ela não frequenta uma emergência, ela não fica sentada no meio de tantas pessoas, e em casa restrita, ela tem menos chance de contaminar outras pessoas. E não é tempo de desespero, né? Mas como podemos fazer para prevenir? Então, não é tempo de desespero e também é tempo de muitas dúvidas. Nós temos ainda muitas dúvidas em relação ao coronavírus. A gente não tem todas as respostas. Uma coisa que um vírus que começou a acontecer no mundo em dezembro, nós estamos no final de fevereiro, não dá tempo de ter todas as respostas. Por que as crianças se contaminam muito pouco? Não sabemos ainda. Por quanto tempo uma pessoa, depois de curada, pode se contaminar outra pessoa? Existem relatos de pessoas que pegam o vírus novamente? Tem muitas perguntas ainda, né? O que a gente sabe é que lavar as mãos com frequência, usar álcool gel individual, e até mostrar o meu aqui, e não tossir na frente dos outros, nem espirrar sem se proteger, seja com a mão, seja colocando o cotovelo na frente, para não espalhar o vírus no ambiente, na mesa, na maçaneta, no telefone, né? E quando te precisar usar lenço, dê preferência ao lenço descartável que vai direto para o lixo. E lembrando que é tempo de se prevenir para outras doenças também, como sarampo, né? O sarampo é uma doença que retornou por conta desse momento estranho que nós estamos passando, das pessoas evitarem a vacinação, uma doença que estava extinta no Brasil e que mata, né? E mata as crianças, mata os recém-nascidos. É uma doença que tem vacina, que é o nosso sonho em relação ao coronavírus, né? É o dia da vacina. O sarampo tem vacina e ele tem que ser prevenido por vacina, porque é um direito. Tem pessoas que não podem tomar a vacina porque têm doenças que não permitem o uso da vacina, e elas só têm como ajuda estar com o redor dela vacinado.
Então, é importante. E a outra coisa é a influenza, que é uma doença tipo coronavírus, que mata também e que tem vacina há anos. E que as pessoas, só nos Estados Unidos, nesse começo de ano, já morreram mais de 800 pessoas de influenza. E é a mesma coisa, lavar as mãos, usar o álcool gel e tem vacina. Então, tem que vacinar para a influenza também. Ótimo, muito obrigada, doutora. De Bárbara Figueiredo, para o Zoom TV Jornal.